Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho do Bem. Eu sou o Matheus e hoje vamos falar sobre mitologia, no nosso quadro Foco na Mitologia. Bom, o mito de hoje ele é tido por alguns historiadores como o mito mais antigo da humanidade. Pois é, ele é datado mais de 3.000 antes de Cristo, né? E até então é o primeiro, digamos assim, das histórias de heróis que temos documentado, registrado. Estamos falando do mito de Gilgamesh. Gilgamesh ele foi um rei sumério, né? E esse mito, escrito em argilas, né, em tábuas de argila, ele vai nos contar uma história muito antiga, mas que ao mesmo tempo conseguimos tirar muitas lições e perceber que algumas angústias desse herói, desse semideus, como a gente vai descobrir, se parece muito com as nossas angústias atuais. Então, vamos conhecer um pouco desse mito. Conta-se que Gilgamesh era o rei de uma cidade chamada Uruk. Essa cidade ela era próspera e o dever de Gilgamesh como rei era protegê-la. Porém, esse rei ele era um pouco arrogante e não seguia muito bem as regras, por assim dizer. Então ele acabava sendo um pouco mais violento, um pouco mais excessivo na sua forma de agir com os outros. E dessa forma de conduta foi se percebendo, né, que a cidade não prosperaria como planejado. Então os deuses, para conter esse ímpeto de Gilgamesh, mandaram, né, até a terra, ou enviaram uma criatura chamada Enkidu. Enkidu era um homem selvagem, né, que vivia nas florestas, nas cavernas. Porém, apesar desse estilo, digamos assim, um pouco mais primitivo, num ambiente mais natural, ao mesmo tempo Enkidu demonstrava todas as virtudes que Gilgamesh precisava aprender sobre a amizade, sobre a pureza, sobre o discernimento, sobre a coragem, uma série de características que eram necessárias para Gilgamesh. Depois que Enkidu foi até a Terra, digamos assim, né, foi enviado pelos deuses, os próprios deuses fizeram com que Gilgamesh e Enkidu se conhecessem. Num primeiro momento, Enkidu e Gilgamesh travam uma batalha, né, uma luta, em que nenhum dos dois consegue sair vitorioso. Então, reconhecendo essa dualidade, reconhecendo o valor do outro, eles se tornam amigos. Começaram como inimigos, por assim dizer, como adversários, e então se tornam amigos. Até então, essa epopeia ela vai narrar basicamente essa relação de Enkidu com Gilgamesh, essa relação de amizade que nasce a partir de uma série de aventuras que eles travam ao longo das suas jornadas. Então eles vão para uma floresta de cedros, lutam contra outras criaturas, demônios, né, por assim dizer, ou criaturas maléficas, né, para uma melhor tradução. Até que em uma dessas aventuras, Enkidu ele acaba sendo morto. Gilgamesh, né, ele recusa se casar com Ishtar, que era a deusa do amor dos antigos sumérios. E como uma forma de vingança, Ishtar acaba arrastando Enkidu para o submundo, ou seja, matando Enkidu. Gilgamesh então ele fica extremamente traumatizado com esse evento, porque até então ele não conhecia a morte. Perder o seu companheiro, o seu amigo de longa data, né, de aventura, fez com que Gilgamesh começasse a repensar sobre o propósito da vida e querer chegar até a imortalidade. Aí, nesse ponto, a epopeia de Gilgamesh dá uma virada, digamos assim, na narrativa. Agora já não mais se trata de a construção de virtudes, né? Uma construção externa, né? Essa aventura de conseguir cada vez mais se desafiar e conseguir habilidades, conseguir virtudes. Agora passa a ser uma busca pela imortalidade, aquilo que não pode ser raptado pela morte, por assim dizer. Então, Gilgamesh ele faz uma viagem, né, e busca chegar numa região em que dizem que um ser humano, né, era imortal. Esse ser humano teria sobrevivido a uma catástrofe a nível global, em que, em decorrência de fortes chuvas, ocorreu uma inundação em grande parte das terras conhecidas, né? Então o mar subiu de nível e inundou as planícies. Nessa história a gente já conhece, não é mesmo? Se trata do dilúvio, exatamente. Se trata do dilúvio. Então, só para a gente ter uma ideia, né, o dilúvio não é uma narrativa apenas
descrito na Bíblia, mas em várias outras civilizações, em várias outras mitologias. E na epopeia de Gilgamesh, né, o mito mais antigo já registrado, ele também está lá. Gilgamesh encontra então esse sobrevivente do dilúvio e ele diz que a chave para a sua imortalidade, né, a chave da sua eterna juventude era uma planta e que Gilgamesh deveria colher essa planta. Aí ele dá a localização, né, e ele consegue, né? Ele consegue chegar até a planta e capturá-la, digamos assim, né? E na sua volta para casa, né, ele feliz porque conseguiu agora a ferramenta, conseguiu a poção mágica, por assim dizer, para se tornar eternamente jovem, né? Ele já perto de casa resolve dormir, né? Tirar um cochilo, descansar. E o que acontece? Nesse momento em que ele dorme, uma cobra vem se arrastando sorrateiramente e engole a planta que ele havia pegado, né? E assim se tornando imortal. Não por acaso, em muitas civilizações também a cobra, né, tem um símbolo da imortalidade, principalmente quando ela é representada engolindo o próprio rabo, né? É uma imagem muito comum que na cultura ocidental é chamada de Ouroboros, né? A cobra que engole o próprio rabo e forma uma ideia de circularidade, né, de eterno retorno. A cobra também, né, as serpentes de forma geral, elas têm uma característica de trocar de pele de tempos em tempos. Então, a impressão que se dá é que a cobra, de fato, ela sempre se renova e sempre está jovem. Então, provavelmente, os antigos sumérios viram nesse animal esse símbolo de eternidade, né, de ser sempre jovem, né, tá sempre se renovando, e por isso é esse animal que engole a planta, né? A justificativa é que ele seria um animal eterno, né, a nível biológico. Bom, então a epopeia de Gilgamesh, porque não sabemos exatamente o seu fim, na verdade, a narrativa acaba aí, né? Gilgamesh acorda, percebe que perdeu a sua planta e ele segue a sua vida sendo rei. Não tem um desfecho tão claro, até porque não chegou ela completa, digamos assim, para o nosso tempo. Porém, quais os símbolos que a gente pode resgatar dessa epopeia, né? O que é que a gente se assemelha tanto com Gilgamesh? Como eu falei, essa epopeia parece ser dividida em duas grandes partes. A primeira vai mostrar essa relação de Gilgamesh e Enkidu, na qual, a partir do outro, a partir das virtudes do outro, né, ele pôde aprender sobre ser virtuoso, ser um pouco mais justo e ser um ser humano melhor. É isso mesmo, Enkidu, então, desperta em Gilgamesh o seu melhor lado, as suas melhores virtudes, e que ele busca viver isso, né? E Enkidu, como mestre, por assim dizer, vai guiando ao longo das aventuras de Gilgamesh. Porém, chega um momento em que você precisa caminhar sozinho. Chega um momento em que é preciso tomar as suas decisões. O que é que acontece? Enkidu morre. Agora não existe mais um mestre fora. É preciso encontrar essas respostas dentro de si. Então Gilgamesh começa uma nova jornada. Não é uma jornada mais externa, na busca por virtudes fora, a partir da sua realização, mas uma busca, digamos assim, interna, um pouco mais profunda. E claro, a jornada também se torna muito mais difícil. E aí, quando ele encontra, né, ele não consegue se realizar, por assim dizer, e segue o seu caminho. Parece um desfecho triste, mas talvez, se a gente parar para pensar, o símbolo seja de que a eternidade não é fruto de corpos temporais, não é fruto, por mais que você seja um excelente ser humano, uma excelente pessoa, a imortalidade não está nas formas físicas, não está nesse formato, não é planta desse mundo, por assim dizer. A imortalidade requer que você chegue um patamar acima, por isso que Gilgamesh não consegue alcançá-la, né, nesse símbolo do mito. Em nós também devemos pensar isso. O que será que queremos deixar como a imortalidade? Que marca queremos que viva eternamente em nós? Será que serão esses prazeres mundanos? Ou uma virtude, uma referência para outras pessoas, um verdadeiro legado para a humanidade? No fundo, é isso que vai seguir sendo a nossa memória. Não será o nosso corpo físico, não será as nossas emoções, os nossos rancores, mas principalmente as ideias que deixamos no mundo e o exemplo que deixamos no mundo. É assim que seremos eternos, né? Essa é a verdadeira planta da eternidade, né? Da imortalidade. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Esse foi mais um Foco na Mitologia e até a próxima.
Tchau, tchau!